Bom, eu queria começar com uma pergunta bem básica. O que determina se uma pessoa é fértil ou não? Há níveis de fertilidade? Infertilidade é realmente, olha, zero chance de ter filho? Como que funciona isso? Eu acho que confunde-se muito a palavra esterilidade com infertilidade. Sua pergunta é muito importante, porque na teoria você define como infertilidade se o casal tentou por 1 ano e não conseguiu. E isso tem uma série de armadilhas embutidas, porque é o tentar de verdade. Não é estou sem o goleiro no gol há 1 ano. Porque estou sem o goleiro no gol há 1 ano, mas o meu marido passa 2/3 do mês fora, quando eu tô ovulando a gente tá muito cansado, a gente não tá transando. Então, consecutivamente, por 12 meses, tentar e não engravidar. Que é muito diferente de esterilidade, que é a impossibilidade total de gravidez natural. Então, a sua pergunta, acho que a mensagem mais importante que ela deixa é: um casal infértil não é um casal estéril. Entendi. Eu vejo que você fala muito disso. Eu falo, né? Porque sem transar, você tem que tomar cuidado. A gente tem uma brincadeira lá no meu Instagram que chama Chuchu na Cerca. Eu nem sei se eu já falei isso aqui no YouTube, enfim. São 214 episódios, mas já falou provavelmente eu já falei alguma coisa disso. Mas é uma brincadeira que fala que, na verdade, surgiu para aumentar a conexão com seu parceiro, para você. Eu digo que quanto mais sexo você faz, mais sexo você quer fazer, principalmente para mulheres. E quando você faz sexo bom, você manda um retorno positivo pro seu cérebro, falando, putz, esse negócio é bom, quero fazer mais. Se é ruim, você não vai querer fazer mais. Principalmente para mulheres, porque a gente é mais difícil, tudo nosso é mais trabalhoso. E aí eu brinco, né, que se você fizer o chuchu na cerca, que são 7 dias seguidos de sexo, no final você tem mais conexão com seu parceiro, você pode engravidar, você vai, né, criar uma intimidade, vai ser legal e você vai diminuir o estresse. De vez em quando o pessoal, mas por que fazer chuchu na cerca? Gente, é pra transar, pra ficar mais feliz, sei lá. Uma coisa assim. Mas muitas seguidoras engravidam depois do chuchu na cerca, porque parece zoado, né? Uma brincadeira. Mas porque ninguém tinha falado, você tem que transar vários dias durante o período fértil, para que você aumente a chance, né? Maior quantidade de espermatozoide lá dentro do canal vaginal. E um deles vai encontrar o seu óvulo em algum momento, já que o óvulo só dura 24 horas. É isso mesmo, né? E quem tá transando pouco, quando transa, sempre comenta. Putz, mas é bom, né? Mas nossa, a gente tá tão atarefado. Eu chego tão tarde, eu tô tendo que responder e-mail até tão tarde, eu tô conectado até tão tarde, mas quando a gente transa é bom. Então, é um sinal da conexão afetiva do casal. Mas os casais reclamando que estão transando cada vez menos é fato. É muito frequente. É fato. É muito frequente. Deixa de ser uma prioridade, né? Com tudo de correria, do dia a dia, outras pressões e tudo mais. E o chuchu na cerca pode ser estudado aí como uma ótima metodologia. Vamos fazer, né? Não só para a parte reprodutiva, mas em muitos outros campos também. É legal. Alguns homens, eles sofrem se isso se transformar num compromisso. O sexo? Sim. A semana da ovulação. Bruno. Nossa. A reação faz assim, alguns homens não vão lidar bem com isso. Entendi. Esse schedule de, olha, essa semana é a semana do chuchu na cerca. Ou essa semana é a semana da transa sábado, segunda, quarta e sexta. Eu achei que só as mulheres tinham problema. Não é incomum, assim. Quando você discute infertilidade, vai ter um capítulo ali de disfunção sexual do homem quando tem compromisso no meio. Uma pressão. Porque, por exemplo, a gente demorou agora para essa gestação, né? Onde está evoluindo tudo muito bem, graças a Deus. Foi 1 ano e meio, né? A gente pode falar assim? 1 ano. 1 ano, né? Foi 1 ano onde a gente engravidou 2 vezes, só que a gestação não foi pra frente. Mas nesse período, quando tava chegando na semana fértil, era maravilhoso. Então o pessoal fala, essa é a visão ideal que a gente quer como Uru. Foi um período difícil. Leva numa boa. Foi muito aproveite. bom, cara. Você adorou, né? Eu sinto Tá saudade. brilhando até os olhos. Aproveite. Agora eu sei que o pessoal tem filho direto, né? Eu quero novamente essa vida. O chuchu na cerca. Sim, eu acho muito interessante. Vamos lançar um chuchu na Mas cerca aí durante a gravidez. fica a minha pergunta. As pessoas hoje estão mais inférteis? Ou, por exemplo, as pessoas não estão engravidando porque realmente há menos frequência sexual, porque a rotina de trabalho ela tá mais apertada, ou porque a pornografia se transformou em um vício para muita gente? Olha, eu acredito que nós tenhamos muitos fatores para isso. Claro que a gente tem um bom grau de evidências que tem um declínio, sim, da fertilidade, tanto no qualitativo, quer dizer, no quantitativo, mas também no qualitativo. A gente estava discutindo isso mais cedo, assim. Mas esses outros hábitos também, seja a frequência de relações e tudo mais, eu acredito que de alguma forma eles também vão influir na
taxa de fecundidade, que não necessariamente tem relação sempre com o quantificado a contagem dos espermatozoides e tudo mais. Então, a gente tem uma mudança cultural importante. Apesar do humor, isso que o Conrado puxou é importante. Eu tenho pacientes que às vezes se sentem muito pressionados nessa semana, E aí vai que mal. ela tá ovulando, vai mal, tem episódios de falha e tudo mais. Então, assim, tem algo surgindo de uma grande onda de disfunção erétil psicogênica por muitas causas, né? É um problema silencioso que os homens não saem, às vezes, gritando, né? O Aos 7 psicogênica ventos. seria o quê? Ele não tem problema de saúde nenhum, É mas psicológica. o ato de Aí- ter que programar, o Exato. cara não consegue ter ereção, não consegue transar. O problema é que, às vezes, os médicos dividem o psicológico muito separado do fisiológico. Quando eu tenho um tipo de ansiedade, pode ser para impressionar uma mulher, ou de desempenho, ou de cumprir algum papel, eu tenho um pico noradrenérgico, de noradrenalina pela ansiedade. Só que a fisiologia para a ereção começar, ela tem toda uma questão que envolve ali alguns neurotransmissores. E a noradrenalina é um neurotransmissor que é um pouco vasoconstritor, dificulta um pouco que você tenha um relaxamento do corpo cavernoso, obtenha ereção. Então, é uma coisa muito comum, essa disfunção psicogênica hoje em dia. Dos homens até os 40 anos de idade, hoje, a gente vê aí trabalhos que desde 2005, 2010 para frente, aumentou absurdamente a prevalência disso, nos consultórios e tudo. Então, não deixa de ser um fator também para a gente se preocupar, né? A saúde sexual não vai bem. Não vai bem. normalmente. E a Não. parte qualitativa, a gente tem, então, menos espermatozoides hoje comparado, por exemplo, aos nossos pais e avós? Tem estudos muito grandes mostrando que o homem ejaculava na década de 70, na década de 80, se a gente usar como indicador milhões por ml, por exemplo, hoje é muito menos. Caramba. Então, alguns trabalhos mostram quedas de 50%. Até 50. Você tem que analisar esses dados com muita profundidade. Exato. Mas se você colocar na mesa poucas informações, o homem hoje ejacula quantitativamente muito menos do Muito que na menos. década de 60 e de 70. Fato. Isso pode ser Você estresse, pode, pode ser alimentação, pode ser estresse, tecnologia. sedentarismo, Vamos puxar os fatores. alimentação, epidemia de obesidade, o aumento do consumo de multiprocessados. Então, a saúde das pessoas piorou e talvez o esperma do homem seja um marcador indireto da saúde masculina. Então, a gente fala muito isso hoje. O esperma talvez seja um marcador de saúde masculina. Tem um monte de biotechs estudando o quanto um esperma alterado pode ser um sinal de um homem que precisa cuidar melhor da sua saúde, tentando linkar esperma com risco de câncer. Tem Cardiovascular. biotechs estudando muito isso. Mas tua pergunta é, as pessoas estão engravidando menos? Sim. A taxa de fecundidade mundial caiu? Caiu. Metade dos países do mundo não tem gente nascendo para repor quem morre? Sim. O mundo está encolhendo? Sim. Sim. Será que é o suficiente para preocupar o Elon Musk, né? Que tem 11 filhos, ele teve 12, perdeu um. Ele Ele tem 11 dele, vivos. Ele fez a parte dele. Será E que é mais para um pouco. preocupar o Elon Musk, como ele diz? Eu acho que talvez é um exagero. A gente não corre o risco de um A gente colapso. já fez, na verdade, um podcast aqui sobre isso e a gente ficou preocupado, na verdade. Mas as pessoas estão tendo menos filho, é fato. Não, a por gente- infertilidade ou por desejo também. A gente estava olhando essa parte de crise demográfica mundial e a população mundial, segundo um estudo tanto do Banco Mundial quanto da ONU, só mudava a data, deve atingir 10 bilhões, na opinião deles. Só que esse crescimento, como nada na natureza, ele não é igualmente distribuído. Ele vem basicamente de uma dúzia de países. Uhum. É uma Indonésia, Índia, África, países Tailândia, da África. alguns países da África, como a Nigéria, por exemplo, vai ter muito crescimento. O único país desenvolvido que continuaria crescendo em termos populacionais seria os Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem uma taxa de fecundidade de 1,64 filhos por casal na última vez que eu olhei. Não E só repõe. só para repor a população tem que ser 2,1, porque eles levam em conta também o pessoal que vai morrer antes de Sim. reproduzir. Então a população brasileira, ela parou de crescer, ela vai estabilizar envelhecendo e depois ela começa a encolher. E isso é um problema previdenciário. Sim. É de fato grave, né? Previdenciário e muitos outros aspectos também, né? Como que a gente vai dar conta dessa população envelhecendo e tentar manter ela com uma produtividade laboral ali significativa também para não colapsar mais ainda. Mas acho que puxando um gancho anterior, Bruno, isso que o Conrado trouxe é muito legal. A saúde reprodutiva do homem, nem sempre, mas muitas vezes, refletir o resto da saúde. Quando a gente fala de obesidade, coisas metabólicas, por exemplo, a gente tem que entender que a saúde reprodutiva, a produção de espermatozoides do homem e a produção de testosterona, de certa forma, elas caminham juntas. Então, nós temos uma glandulinha que chama hipófise, que libera dois hormônios, o LH e o FSH, que lá nos testículos fazem a gente produzir testosterona, produzir e amadurecer os espermatozoides. Então, por exemplo, quadros como obesidade, próprio sedentarismo, maus hábitos, eles tendem a dar um declínio também na produção desses dois hormônios estimuladores e a gente começa a ver cada vez mais uma prevalência aumentada de tanto redução dos valores de testosterona, quanto também
da quantidade e possivelmente da qualidade espermática. E acho que vale a pena a discussão também, só para eu fechar esse ponto, que nem sempre quantidade significa qualidade. Às vezes elas não caminham juntas assim. Não sei se você concorda comigo, mas aquela frase, né? Basta um único guerreiro para você conseguir vencer a batalha, é um pouco complicado. Na minha visão, pensa se você tem um exército de 60 milhões de soldados, mas todos eles estão imóveis, e você tem um soldado ali que não está imóvel, mas ele tem que passar por todo aquele ambiente, que no caso, na analogia aqui, um ejaculado, muitas coisas bioquímicas, o muco, etc. Então, dificulta muito. Então, a gente tem que entender também esse qualitativo, que é uma coisa que, às vezes, pode ser afetada antes ou não, isso depende muito de cada caso, e é uma coisa importante, que aí vão levar os hábitos ao consumo, à atividade física, ao tipo de atividade, e muitas outras exposições que a gente pode até puxar aqui exemplos, se a gente quiser depois, mas é bom os homens começarem a se preocupar, porque vocês, mulheres, sempre acostumando um ginecologista desde novinhas. Sim. Né? Qual homem que vai no urologista com uma frequência anual ou bianual, por exemplo, ali, para ver se tem uma varicocele, se está tudo ok? Isso é uma coisa que talvez até uns 5, 10 anos atrás era muito incomum. Hoje isso tem talvez aumentado um pouco. Na sua visão como uro, acredito que você veja bastante isso. Então, é uma mensagem legal para a gente deixar para os homens. O especialista do adolescente não vingou, né? Que era o herbiatra. Nossa, eu nunca ouvi falar Então, Herbiatra? vingou. Nem eu ouvi falar desse termo. Era uma tentativa de criar um especialista do adolescente, então muitos dos homens vão passar uma janela, um gap, quando ele já não quer ir mais na pediatra, e talvez ele tenha 19 anos, uma baita varicocele, que quando corrigida com 19 anos, talvez possa melhorar as taxas de sucesso quando ele tem 30 e pouco. Mas a fertilidade global, os mais alarmistas, se você ler, você sai um pouco deprimido. Sim. Do que vai acontecer em Europa, em países desenvolvidos fora dos Estados Unidos. Dinamarca também tem estímulo para natalidade, mas se você lê algumas coisas de mais alarmistas assim, você sai um pouco deprimido. Sim. Do que está acontecendo, do enxugamento da população global e por infertilidade, por decisão das pessoas também, mas por infertilidade eu acho que hoje não tenha dúvida. A mulher ela vive um período de dubiedade na carreira. Mudanças culturais mais profundas também, né? Sim. Interessante só pontuar a Dinamarca, que é um país que tem políticas diferentes, né? Do ponto de vista, assim, de estímulo, que às vezes a gente pensa em estímulos relativamente simples, né? Como um financeiro a famílias para terem mais filhos. A própria China tem feito isso agora frente ao que ela fez o oposto na política de controle de natalidade. E a Dinamarca tem até uma espécie de um custeio, você vai saber até me dizer melhor, para a reprodução assistida. Olha, cerca de 7% dos nascidos vivos hoje na Dinamarca advém ali de técnicas de reprodução assistida. Caramba. Né? É um dos países que tem maior percentual de nascidos vivos por FIV, sim. Sim, 7%. Se eu não me engano. E ela tem esse selo de ser um país que custeia FIV. A Alemanha também, um pouco mais restrito para você acessar isso. Você precisa tentar alguns tratamentos de baixa complexidade antes, como inseminação. Mas são países que estão estimulando, porque senão vai acontecer. A China acabou de mudar a política de aposentadoria agora, mês passado. A China se aposenta com 50, 55 a mulher que tem não trabalho laboral e a mulher que tem trabalho laboral braçal com 50. E o fundo de pensão chinês é único, é estatal. Não tem grana para pagar a aposentadoria. Sim. Então, senão você vai ter que migrar para resolver esse problema previdenciário no mundo todo. A China está sofrendo com isso. Sim. Tem um dado interessante que, assim, nos próximos 10 anos, os chineses entre 50 e 60 anos que vão se aposentar na próxima década são 300 milhões. Então, é a população dos Estados Unidos na China que vai se aposentar em 10 anos. É uma coisa absurda. Não tem jovem para segurar esse envelhecimento populacional. E se você for linkar envelhecimento populacional com infertilidade, eles têm relação. Sim.